pessoal, tudo bem aí desse lado? Olá, boa noite. Bom, hoje a proposta é iniciarmos o estudo daqui e vocês terminar aí. E hoje nós vamos falar sobre o ego, né? Nós vamos dar uma palhinha para vocês dar um palhão pro lado de cá, tá bom? Beijos, saudades. Vamos lá. O adversário que nos corrompe interiormente, que nos cobre por diversas nuvens, sendo uma característica da nossa personalidade, é sem dúvida um grande adversário do nosso progresso. É o ego. O ego é o egoísmo latente em nós. É o excesso do querer tudo para si mesmo. Allan Kardec, fazendo uma análise a respeito do egoísmo, teve a oportunidade de asseverar que o ego é um dos maiores inimigos da criatura humana. Ele exerce sobre nós, o ego, uma verdadeira ditadura porque nos impõe as suas paixões, como sendo necessidades reais. E o que seria, Luísa, necessidades reais? Seria aquilo que o dinheiro não paga. Então ele vem obrigando a nos desviar das conquistas do ser profundo para ficarmos nas periferias dos valores aos quais atribuímos valores que na realidade não tem valor algum. Ou seja, tudo aquilo que emana da matéria tem um valor que a gente se paga por ele. Mas os verdadeiros valores da alma, né? As virtudes, as nossas conquistas no sentimento, no pensamento, o dinheiro não compra, né? E é importante a gente ter essa consciência. O ego nos faz eleger aquilo que é meu, do eu quero, eu posso, eu faço. Então, dentro daquilo que nos é permitido sem ferir ao outro, fazer bem para o nosso ego, que você tem o domínio de se conhecer, até mesmo para termos a maturidade para sentirmos até onde podemos ir, até onde podemos agir, até onde podemos fazer acontecer. Por isso que é importante a gente se conhecer, por isso que a gente fala tanto da reforma íntima. O que é? Você se conhecer para você saber lidar melhor com as atividades, enquanto você tem atividade no corpo físico. Porque enquanto estamos dentro de um corpo de carne, estamos reencarnados e nós temos a necessidade de aprender. Então, a reforma íntima, o autoconhecimento, ele vai favorecer a gente passar pelas nossas atribulações que são necessárias para o nosso crescimento. O ego é como um medo que em excesso nos paralisa, onde tudo que é demais nos prejudica. Até mesmo antes de prejudicar alguém, nós nos prejudicamos com qualquer ação que vamos fazer. E isso serve para tudo. Quando fazemos uma boa ação, quem recebe primeiro? Somos nós. Então, quando deixamos o ego tomar conta de nós, nós podemos até prejudicar alguém, mas o primeiro atingido sou eu, né? Então, quando temos o eu ferido, é onde se expressa o ego. Olha que importante. Orgulho ferido, ausência do perdão, a mágoa, a cólera, né? A vaidade em excesso, o medo, a ansiedade e tudo mais que possa ser em excesso vai nos prejudicar, né? Por exemplo, o medo, ele tem aquela coisa de quando vamos, por exemplo, numa piscina, eu sei nadar, mas se ela for muito funda, eu tenho que ter o receio de pensar que eu posso não conseguir chegar, eu estou um tempo paralisada, eu posso, parada de exercício, eu posso dar uma cãibra, até mesmo numa cachoeira em que eu vejo que tem correntezas, e eu tenho que... O que faz eu pensar? É o medo de desencarnar. Então esse é o medo bom. O medo, o receio de você atravessar uma rua, é um medo bom. Ele não te paralisa, já aquele que não te deixa sair do lugar,
não faz nada. É a tal síndrome do pânico, né? Que te paralisa. O que é? Um medo extremo que a pessoa tem de morrer. Um medo extremo que a pessoa tem de atravessar a rua e de ser atropelado. Então, tudo em excesso nos faz mal, né? Então, o que realmente te pertences? A posse de algo parece nos dar o status. Como isso é tão latente em nós, né? Se você conhecer uma pessoa, pode observar, você não vai falar assim, eu conheci Luísa, que é a filha da Leila. A Luísa, ela tá fazendo a 5ª série e a Luísa nasceu em novembro. Normalmente a gente vai dizer assim, Luísa é filha da Leila, que trabalha lá no centro, que ministra os estudos. Viu como que a gente trabalha, tipo, um ego de que, olha, tá vendo? A mãe dela trabalha lá no Centro Espírita Francisco de Assis. É o ego nos movendo, né? E a gente age muito assim também, por exemplo, fulano que é filho de Beltrano, que é filho da médica, que tem uma fábrica de roupas, que tem uma casa linda lá no Morumbi e que tem um carro do ano. É natural. A gente nunca vai pensar assim, nossa, será que essa médica ela faz boas ações? Isso é secundário em nós ainda, porque nós vamos passar. Hoje já existem pessoas que vê esse lado que nós precisamos ver no outro, né? E primeiramente para ver no outro eu preciso achar isso tudo em mim. É comum ver as pessoas projetarem o ter, né? Tiram o ser e projetam o ter. O aparecer, que hoje chamamos de 15 minutos de fama, né? Ser aplaudido, brilhar, ficar perto dos holofotes, ficar em evidência, aparecer em mídia. E tudo isso, gente, é uma doce ilusão. Tudo isso em equilíbrio é muito gostoso. Mas é preciso a gente saber que isso é passageiro. O nosso corpo, ele é passageiro. Nós vamos envelhecendo. Olha como é sabedoria. Você nasce, você enxerga e não se tratando do cego, mas você vai perdendo habilidades, depois você também vai perdendo a sensibilidade de ver, você precisa usar óculos, você precisa chegar mais pertinho para poder enxergar, você precisa falar mais alto porque o outro está ficando surdo. E aí, se você não trabalhou isso na sua juventude, se você não poupou os seus joelhos, fatalmente você não vai andar, porque você pode ter lesado tanto se não tiver uma muleta para te segurar, um exemplo. Então é preciso a gente ter uma certa urgência e fazer dentro daquilo que nos permite, porque nós temos sempre um momento para fazer as atividades materiais. As atividades do céu, elas são para sempre com a gente. Mas dentro do corpo de carne, nós necessitamos estar nessas atividades. E é preciso eu acolher para fazer acontecer, para no momento em que a gente chegue a determinada idade, a gente não tenha pressa de querer resolver aquilo que nós não resolvemos desde quando aqui chegamos, né? Então, tudo isso é manifestação atormentada da nossa insegurança interior. A busca da nossa consciência é inadiável, pois temos o dever de nos descobrir, de nos conhecer, de nos conscientizar do uso e não do abuso da posse. É preciso ter um equilíbrio. Tudo o que existe é para ser bem usado. Apropriamos dos devidos valores com cuidado de preservar a posse, mas não deixando que ninguém seja pela posse possuído, que é aquilo que o ego nos impõe. Né? E você falou muito, você falou, fulano é filho de Beltrano, que tem isso e aquilo. Isso tem um ar também de inveja. Você fala, ele tem isso e aquilo, mas eu não tenho. Eu
não conquistei isso. Mas ele tem várias coisas que eu não tive a permissão de ter. Mas que se a gente tentar, um dia a gente pode conseguir. A gente pode conseguir. Entra a inveja, entra o egoísmo, né? Que é o ego. O egoísmo, por que o outro tem e eu não? Porque o ego, ele faz isso. É tudo pra mim e nada pros outros. Bem colocado a sua observação, Lisa. Então, vejamos como o ego nos comanda. Quando esquecemos, por exemplo, alguma coisa, vamos dar um exemplo de um anel. Você usa um anel e de repente você tirou ele por algum motivo. Colocou ele dentro da bolsa. E aí quando você olha para sua mão, você fala, cadê o meu anel? Você fica doido. Será que eu perdi? Eu deixei dentro do carro? Eu deixei dentro da bolsa? Nossa, eu perdi? Será que eu esqueci? Será que alguém roubou? E agora? Você fica num estado que você não consegue nem pensar onde que está o danado do anel. Mas aí depois você relaxa, depois de não ter o anel, aí você deixa decantar e esquece do anel. Aí não tá te fazendo falta. Aí um belo dia, você tá lá no carro, mexendo na sua bolsa, acha o anel. É um exemplo, viu, gente? Nunca aconteceu isso aqui não. Acha o anel. Meu querido, como você fez falta. Nossa, como ele fica lindo no meu dedo. Nossa, minhas mãos ficam lindas. Peraí. Mas você viveu até então sem ele. E aí, quando você perdeu, você sentiu, o sentimento era o quê? Da perda. Isso lembra muito quando, ainda mais quando tem alguém por perto, né? Que aí o ego que tá em você joga em cima da pessoa. Você fala, mas eu falei pra deixar o meu anel aqui, você deve ter mexido e blá blá blá. Quando você encontra, você se sente frustrado. Porque você brigou com aquela pessoa, foi totalmente desnecessária, ela não tinha feito absolutamente nada. E você jogou o seu ego em cima dela. Certo. Porque era o que você encontrou mais perto para se descarregar. E a pessoa também ficou pesada. Você pesou o ambiente inteirinho à toa. Não teve necessidade. É preciso nessa questão você dar tempo. Primeiro nós precisamos prestar mais atenção às coisas do céu do que da terra. E aí, o tanto que a pessoa se frustra e se encoleriza é o tanto de valor que tem naquilo que se perdeu, naquilo que se furtou, naquilo que foi, naquilo que quebrou, né? Quantas vezes você, por exemplo, emocionalmente, você tem um anel, ele quebra. Aí não tem conserto, mas você compra um igual. Mas ele já não faz tanto sentido como o outro. Então tem os apegos emocionais que são compreensíveis. Nós estamos dentro de um corpo de carne e faz parte, até para a gente experimentar, até que um dia a gente saber que nós estamos aqui de passagem, nós podemos e devemos usufruir das coisas boas, principalmente coisas boas, né? Ninguém quer usufruir de coisas ruins. Porque o ego, ele faz com que julguemos até mesmo aquilo que não existe, que existiu só onde? Na minha cabeça, na minha maturidade, no meu egoísmo, né? Eu vou sempre terceirizar, porque o fulano pegou, roubou, era meu. O ego faz isso conosco. O ego nos coloca realmente em más lençóis, nos faz passar vergonha, né, por deduções errôneas, né? Quase sempre o ego nos leva a tomar atitudes desesperadoras por coisas que na verdade não nos fazem falta. Quer ver que, por exemplo, quando alguém fala mal de você, e aí você nunca pensa assim, raramente, né, gente? Você pensa assim, mas é a opinião da pessoa. É a visão que ela tem a meu respeito. O que eu posso fazer? Você vai logo assim, não, mas eu não sou assim não. Tá doida? Eu jamais. O que é isso? É o ego, fazendo com que você justifique. Quando você se conhece, você aproveita a situação. É verdade? Então deixa eu aproveitar, deixa eu trabalhar esse lado aqui. Faz uma autoanálise, né? Faz uma anamnese e fala assim, será que eu tenho isso? Então você vai ser inteligente, se você perceber que tem e não mascarar. Agora o ego vai fazer você invernizar, mas de jeito nenhum. Aí a gente entra naquela fala, né? Que quando João fala de Mateus, eu sei mais de João do que de Mateus, né? Um exemplo. Porque quando a gente fala, a gente expressa aquilo que a gente sente, aquilo que a gente é. E se é verdade o que a gente está falando ou não,
a pessoa não vai perceber tanto no Mateus, mas vai prestar atenção no João. A gente se liga, o ego faz isso com a gente. Toda atitude a partir dali, o seu ego vai falar, não, mas ele falou isso, mas ele tá fazendo isso. O ego faz isso, por isso que é bom a gente aceitar o outro como ele é, com as deficiências dele, não querer fazer com que o outro seja um robô como a gente, né? Mas prestar atenção em nós, o que eu estou fazendo? Se o outro me falou algo e que me tocou, peraí, então eu uso da inteligência para trabalhar aquilo, senão, vida que segue. Isso lembra muito também, leva mais uma vez a reforma íntima, você tem que se conhecer. Exatamente. Porque se vir uma questão dessa na sua vida, que vão vir várias, provavelmente alguém falar mal, alguém falar, você é isso, faz uma reforma íntima, eu sou assim mesmo? Eu tenho isso dentro de mim pra pessoa estar falando? Ou não, ela tá mentindo, ou não, eu não sou assim de jeito nenhum. Isso aí você tem que pensar, porque se você não pensar... É verdade. Então o ego, ele nos possibilita o sofrimento. E a gente deixa por falta de conhecimento, por falta da reforma íntima, né? Por exemplo, a perda de um relacionamento vem o sofrimento, porque temos em mente que o outro nos pertence. A perda de alguém que desencarna, o verbo aí não está bem colocado. Por alguém que desencarna, não é alguém que se perde, é alguém cujo corpo morre. E se nós já sabemos que é só o corpo que morre, é preciso reavaliar, porque nós temos posse sobre aquele que partiu, né? Nós sentimos proprietários daquele que foi, daquele que dedicou ou daquele a quem dedicamos. Então, quando ocorre a desencarnação, existe aí uma grande frustração da perda. E muitas vezes não é nem do amor, não, gente. A pessoa não se coloca no lugar daquele que desencarnou. Eu ouço muito em funerais assim, o que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer sem fulana? O que eu vou fazer sem Beltrana? Gente, quando nós deveríamos pensar assim, será que ele vai ficar bem? Será que onde ele está, tá bom para ele? Será que ele já tem consciência de tudo o que aconteceu? Não, a gente pensa primeiro em quem ficou. Claro que eles vão sentir saudade, claro que eles vão sentir a nossa ausência assim como vamos sentir dele. Quem quer que seja, gente, isso é para todos nós, né? Então, assim, eu penso que deveria ser assim, da gente se colocar no lugar não só daquele que a gente vê, mas daquele que está longe das nossas vistas. Se perguntar se ele está bem, endereçar uma oração, não pedir que ele venha, olhe, vem cá, veja como eu estou sofrendo. Não, a gente tem que ser companheiro, inclusive, nestes momentos, principalmente, né, nesses momentos. Isso daí você falou, venha ver como eu tô sofrendo. Ele não quer saber se você tá sofrendo. Ele quer saber se você tá bem. E deseja que fique bem. Eu lembro de uma historinha que a gente vira e mexe, a gente encontra historinhas que marcam a gente. Um senhor estava num determinado médico e deu a sua hora e ele falou assim, eu tenho que ir, porque eu preciso estar no sanatório às 16 horas. O médico falou, o que você vai fazer lá? Ele falou assim, eu vou lá visitar minha esposa. Ela está lá há 5 anos. Mas e o que ela tem? Ela tem Alzheimer. Uai, você vai lá? Eu vou uma vez por semana, no mesmo horário. O que você faz lá? Eu canto, eu conto histórias, nós rimos juntos. Mas ela tem consciência? Não. Ela percebe as emoções? Não. Ela sabe quem é você? Não. E mesmo assim você vai, por que você tem que ir lá agora? Ela não sabe. E aí o marido vira, realmente ela não sabe, mas eu sei. A importância de você se doar com integridade, não porque o outro não vai saber, mas porque você já sabe. Você já desenvolveu a tal ponto
de que você percebe que você tem a sua consciência e que não é Deus, não é Jesus, não é Maria de Nazaré, não serão os anjos guardiões, não serão os bons espíritos que nos acompanham que vão nos cobrar, somos nós mesmos. Porque se nós temos as leis de Deus dentro de nós, é natural que no momento desse nós vamos perceber onde falhamos e aonde precisamos voltar para refazer. Então a importância de você doar, de você ter essa presença, não porque o outro não vai saber, mas pela delicadeza e integridade de você estar num relacionamento e perceber que naquele momento da existência a pessoa pode ter você. E isso não tem nada a ver com ego. Isso aí já esse senhor, ele já andou no seu caminho da luz. Porque ele poderia falar, realmente, é o ego, né? Realmente, ela não sabe, ela não tem as emoções, ela não sabe quem eu sou. Pra que eu vou lá? Perder meu tempo? Vou, vida que segue. Ela tá lá no sanatório, alguém vai cuidar dela. Mas, minha gente, eu tenho uma história para contar para vocês que aconteceu o ano passado, aqui na praia, onde eu vi uma determinada família e onde tinha evidência uma senhora. E essa senhora, ela falava assim, por favor, fale. E aí eu comecei a arrumar um jeito de como chegar até aquela família, isso na praia. E aí o tempo foi passando, eu cheguei e um cachorrinho foi o motivo para eu conseguir chegar perto dessa família. E aí o que aconteceu? Eu consegui passar a mensagem. Não vou contar tudo, porque tem coisas muito pessoais, mas o mais importante foi que essa senhora queria passar para a então filha, agradecer a ela por ela ter cuidado dela até os últimos momentos em que ela esteve aqui na Terra. E no recado ela pedia que falasse para os filhos que ela nunca tinha esquecido das visitas, do amor, do carinho, do afeto, da presença daqueles que estavam em torno dela. E aí ela mandou uns recadinhos lá para a filha se nortear aqui, né, dentro do corpo de carne, como qualquer um de nós, que perto de um auxílio foi permitido e foi passado. Mas o mais interessante foi que eu falei para a moça, faz sentido para você? Ela falou, faz. A minha mãe faleceu, ela tinha Alzheimer. E eu cuidava dela, eu perguntava, será que ela sabe que sou eu? Será que ela lembra de mim? Será que ela percebe tudo que é feito em torno dela? E ela falou, olha, eu rodei quilômetros. Na minha cidade eu procurei mensagem para poder saber o que você está me falando. E aí eu tô aqui num dia relaxando e ela vem e a mensagem chega dessa forma. Então, gratidão dos dois lados, né, gente? Meu, da filha e da mãe. E aí a gente vai percebendo que vai mostrando que a grande felicidade estar em dar, estar em doar, em servir, que abrange aí a tão falada caridade, que traz não a eliminação do ego, mas a eliminação do ser profundo que somos. No mundo de incertezas, não podemos definir regras e em se tratando do espaço, menos ainda. Não precisamos de ficar contabilizando, até porque se a gente for fazer, a gente vai se perder. Mas é preciso que a gente abra o nosso coração para tudo que está aí no universo, para chegar até a gente. Em tudo dai graças. Agradeça sempre, qualquer movimento. E aí nós vamos estar passeando pelo caminho da luz, ao invés de deixar o ego tomar conta, tá vendo? Hoje tá chovendo, tá vendo? Hoje tá frio, tá vendo? Hoje tá muito quente. Não agradeça, em tudo dai graça. Agradeça o que você tem, até mesmo aquilo que é ruim, aquilo que parece mal. Lá na frente a gente vai ver que foi um remedinho que a gente precisava tomar. Tá lá? Então, quando temos a consciência que somos espíritos imortais, não temos a necessidade de apegos. Manteremos a nossa estrutura do eu, mas não do eu que nos proporciona amarguras e sofrimento. O ego é imperioso em nossas vidas,
Cuidemos dele com carinho e respeito, sem dar tréguas a ele. E se por acaso tivermos dificuldade nesse exercício, recorremos à dádiva da prece, que é a divina ponte que nos coloca em contato com Deus. Por onde percorre a nossa ansiedade, as nossas frustrações, as nossas tristezas, as nossas incertezas, né? Mas é por onde nos chegam as respostas divinas. Porque nós precisamos estar todos bagunçados, precisamos sair da nossa zona de conforto, experimentar os piores sentimentos para fazer essa ponte de ligação, para a gente fazer o uso do recurso da prece, para que a gente possa obter as respostas divinas, né? Quer falar? Bom, e agora? Agora com vocês. Nos fale sobre o que vocês pensam sobre o ego. Como que vocês vivem aí, pensando no ego? O ego te move? Ou o ego te domina? Ou você já dominou o ego, que é da nossa natureza? Um beijo para vocês. Eu vou abaixar o som para vocês. Eu acho que dá para ouvir a chuva, hein? Nós estamos fazendo isso de madrugada, hein? Mas olha a chuva, que bênção. Em tudo dá graça, né, Luísa? Pra gente finalizar com chave de ouro, chegou uma chuvinha. Uma chuva. Beijos. Aqui, seria pedir muito? Grave aí. O Rodrigo manda pra gente aqui, pra gente compartilhar, pra gente crescer juntos, tá bom? Beijos. Ó, vou dar um beijo na Lulu, pra vocês se sintam beijados aí. Amamos vocês. Tchau. Tchau. Vamos lá, estamos gravando já. E qual que é vocês têm a dizer sobre o que a gente ouviu, sobre o nosso conhecimento? Vamos aí iniciar a nossa discussão, a nossa estudo agora. Eu ia falar que realmente não vou lá tudo pra gente, mas chegou aqui na hora. Já a hora. Foi rápido até demais. A chuva que ela estava lá, não jogou pra cá. Chegou bem forte, né? É bem interessante, igual a Janaína estava falando agora há pouco, de como casa a primeira leitura que nós fizemos com o tema, né? Com o que ela nos trouxe, o que ela propôs de estudo para a gente hoje. Nós já sabemos que nada é por acaso, tudo está interligado, né? O quanto é importante você estudar da iluminação, porque a gente discutiu na primeira leitura, né? Eles ficam muito preocupados com os preços, na aparência, e a questão que o nosso corpo nesse tempo existe. O que é importante é o que está aqui dentro, é o que a gente está fazendo com o nosso eu interior. E como que o ego, o egoísmo, tudo faz com que a gente seja eu falei que eu qualquer palavra que fortificar o seu ego, fortificar aquilo que faz você ter qualquer coisa. Mas se for fazer mais maravilhoso, mais valioso, mais pedras para a gente vai achar que nós estamos em nossa oferta, que são obstáculos para a gente melhorar. Eu acho assim que nós temos que ter o ego sim para a gente, porque ele nos ajuda também, porém em equilíbrio. Nós não podemos deixar ele ultrapassar aquele equilíbrio. É a mesma coisa com o medo. Nós precisamos do medo para nos mostrar situações de perigo, de risco. A gente, se a gente deixar o medo nos dominar, não dá certo. Nós temos que manter esse equilíbrio. Nós precisamos dele para nos lutar, não para nos travar, nos atrapalhar. E o ego é a mesma coisa. Nós precisamos do ego, sim. Só que temos que saber manter o equilíbrio. Não podemos deixar com que ele venha em excesso. Tudo em excesso faz mal para a gente, né? Então, nós sabemos usar, não nós, vamos deixar que ele seja demais. A vida tem que ser bem dosada, né? Tudo. Alimentação, vaidade, tudo tem que ser dosado. Nem demais, nem de menos. Tem que ter um equilíbrio. Todos os pontos.
interessante que a maioria da população passa a vida inteira iludida, né? No ser, no ter, algumas com quem você está falando, né? Orgulho e vaidade. E na verdade, nós não somos, nós estamos. E estamos é um período, né, que 80, 100 anos passa assim. Quando vê, você já está na metade do caminho, né? E às vezes, né, a maioria das vezes, tudo me passou com uma grande ilusão. O ser, o ter, as posses, o status, né? Tudo passa. Desde o próprio corpo que é perecível, tem dado de dualidade, até a própria estadia aqui. A gente vem com o compromisso de viver, de aprender, de evoluir, de melhorar, mas a verdadeira vida é no mundo espiritual. Então, orgulho, vaidade, egoísmo e todas as formas de sentimentos que prendem ao materialismo, é tudo ilusão. Porque tem gente que acha que é melhor que o outro, passa com, né, como diz a avó, com o nariz virado para cima, mas ao desencarnar, aquela vozinha simples lá que você passava e negligenciava, ou aquele coitado que você passava simples lá, ele viveu de forma correta. E você viveu completamente de forma errada. Ele não vai sofrer tanto no umbral. Você vai ter que despertar os valores no umbral. Vai acordar no umbral e falar, por que eu estou aqui? Porque você não alcançou o aprendizado necessário. Então a gente tem que saber o objetivo da vida. Né? Nós, espíritos, ainda temos a vantagem de ter essa consciência. Mas a maioria dorme na ilusão. Vive a vida de ilusão, do ser, do ter, do egoísmo. Né? E a vida não é isso. A sua palavra. Renata, Elizabeth, podem ficar à vontade, não precisa ficar vergonha. Hoje aconteceu uma coisa comigo, que a hora que ele falou ali, foi com a pedra. Com a pedra. Gente, mas eu fiz um escândalo por causa de uma máquina estragada. Estou precisando daquelas bombas de lavar chão, né? Eu fui lá, aqui, arrumei, tá nada de funcionar. Veio o marido de lá. O que foi que está acontecendo? Não está funcionando, eu estou precisando. E ele começou, aí, claro, ele disse, pois eu não tenho culpa. Eu falei, se você tem culpa, sim, mas você que está você que mexeu nela, não sabia consertar, estragada, mas está aí. Eita, eu fiz um escândalo. Olha, não ficou cachorro, não ficou gato, saiu todo mundo perto de mim, ele também. Eu me vi apertada lá para montar aquela bagunça toda. Aí quando eu acabei de jantar tudo, eu fiquei com vergonha. E eu fiquei com vergonha o resto do dia. O cachorro passava e me olhava assim de lado, o gato passava me olhando de longe, eu pensei assim, gente, que escândalo que eu fiz, que horror. A minha primeira reação foi no quarto. O pau quente não funcionava nessa máquina. Eu me transformei. Depois me batei com a minha bomba. Quando ela falou, eu falei assim, nossa senhora, olha a Marlene. Olha a Marlene, que escândalo que ela fez por causa de uma máquina. Dessa vez uma máquina. Mas é mais fácil a gente colocar pro outro do que a gente assumir a culpa, né? E a gente sempre joga pro outro, a gente nunca tá errado, nunca é culpa da gente. E sempre fica ali do lado. E você que estava aqui, você fez isso. E não é assim, né? Quando a gente começa a olhar, a se conhecer, você sabe que você erra também, todos somos humanos, estamos aqui para aprender, é através do erro que nós aprendemos, e você não está certo o tempo todo.
E eu acho que você começa a mudar o seu pensamento, a sua visão, e primeiro você vai analisar toda a situação. Peraí, está tudo conectado, alguém mexeu antes da gente sair julgando, por exemplo, no caso da máquina. Peraí, alguém mexeu antes, está tudo conectado, está funcionando, estava funcionando antes, não estava. Não deu tempo. A gente ainda não dá esse nível, né, de avaliar toda a situação antes. A gente ainda não explode e quem está do lado que leva. Não deu tempo. Depois eu tenho uma pessoa horrorosa. Aí depois eu pensei que eu queria fazer uma coisa, acabou. Não vou fazer isso mais hoje, não deixa pra lá. Passei a mão no evangelho, deixa eu rezar e tinha que ai, que dia eu olho, porque como assim eu vou pra guarda, que você estava nessa hora. Porque pediu uma decisão. Mais uma vez, o pau foi acabou da guarda. Mas faz parte do aprendizado.
fácil você falar quando você não está na situação, né? Eu falo com Deus, eu aí eu aprendi que você não pode ter paciência, porque tem teste. Aí eu faço, Deus, me dê impaciência na situação que eu faço. Mas eu nem treinando, quando eu estou treinando e tal. Eu fico olhando e vou conversar. Eu pensei assim, aí ele fala assim, eu disse, eu estou demorar mesmo mais assim, eu falo. Aí eu olho assim, um dia eu chegarei lá, eu vou conversar e me dar. Mas realmente, se perder paciência, a gente também está bem, mas acho que sempre assim. E a gente tem os nossos momentos, faz parte. Mais alguém para comentar sobre? Inverno, quer conversar, aproveitar que está chovendo. Deixa eu chover. Vocês querem dar um tchau para Leila? Para Luísa, para todo mundo?